Lucas 12:42, eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Diz assim: O Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. 43. Se o Senhor voltar e constatar que o seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. Até aqui, esses 3 versículos. Notem, igreja, que apesar de parecer semelhante, essa passagem tem diferenças importantes com relação àquela parábola dos talentos que a gente já leu nesse último mês que passou. E várias vezes, na verdade, aqui na igreja. Ela pode ser parecida, mas ela é bem diferente. Na dos talentos, naquela parábola dos talentos, que Jesus fala que um empresário foi viajar, entregou 5 talentos, 2 talentos e 1 talento para 3 servos que ele tinha. Essa parábola, Jesus estava querendo ensinar sobre mordomia cristã, no aspecto da gente cuidar de forma diligente dos recursos, do dinheiro que a gente tem nas nossas mãos. Cuidar de ter um orçamento, fazer bons negócios, de economizar, de investir e assim por diante. Aquelas parábolas, se eu não me engano, tem 2 ou 3 passagens nos evangelhos que falam sobre ela. É diferente dessa. Essa passagem de Lucas, Jesus estava ensinando outro aspecto com relação à mordomia cristã, que tem mais a ver com contribuições, com dízimos, com primícias, com ofertas e com outros tipos de ofertas mais genéricas, falando. Que tem a ver com a administração do dinheiro, mas é uma outra perspectiva. Então, primeiro, parábola dos talentos, perspectiva de cuidado do dinheiro, da gente dedicar tempo para cuidar bem daquilo que tem nas nossas mãos. E essa parábola, ela tem mais a ver com a gente ofertar com as nossas contribuições. E só para reforçar, essas palavras que a gente leu, esses versículos 42, 43 e 44, foram o próprio Jesus, foi o próprio Jesus que falou isso. Ele chamou os discípulos dele para perto dele, então imagine como se Jesus nessa manhã sentasse aqui, nos degraus aqui do altar, e falasse isso para a gente. Falasse exatamente essas palavras que a gente leu. Jesus falando: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-lo. Se o Senhor voltar e constatar que o seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. Jesus falou, não foi o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo Lucas e assim por diante, foi Jesus que deixou esse ensinamento para os discípulos dele e deixa para a gente nessa manhã. E Jesus, ele escolhia as palavras que ele dizia com muito cuidado. Então eu queria analisar com vocês cada uma das palavras, as principais palavras, substantivos, verbos, adjetivos que ele usou nesses versículos. E para começar, algumas definições importantes. Jesus falou o administrador fiel e prudente, ou sensato. Ele falou administrador fiel e sensato. O que é fiel? A gente já viu nas últimas semanas. É alguém que é leal, alguém que é devotado, alguém que é compromissado, alguém que assumiu um compromisso e ele faz de tudo para cumprir aquele compromisso. A gente viu isso no contexto do nosso trabalho. Então, quando você assume um compromisso no seu trabalho, você precisa ser fiel àquele compromisso. No casamento, nas finanças e assim por diante. E Jesus estava falando, o administrador tem que ser fiel, tem que ser leal, compromissado. Mas não só isso, com relação a contribuições, Jesus falou que a gente precisa ser sensato. O que é sensato, igreja? É você ser prudente, é você ser equilibrado, é você ser precavido, é você ser ponderado. Então, quando Jesus queria ensinar os seus discípulos e a gente nessa manhã, com relação a contribuições, ele falou, sejam fiéis, tenham um compromisso e sejam leais a esse compromisso, mas ele também disse, sejam equilibrados, sejam ponderados, sejam sensatos. Essas são características
exatamente o oposto do que Jesus descreve mais adiante, nos versículos mais para frente, quando ele fala que o administrador que não é fiel e que não é sensato, ele vai lá, ele curte a sua vida, ele come, bebe, distrata as pessoas e pensa somente nele. Igreja, nós temos essas características nas nossas vidas, fidelidade e sensatez. Pare e pense, você tem sido fiel com relação a contribuições? Você tem sido sensato, ponderado, prudente, equilibrado? Ou se alguém olhar para a sua vida, se você olhar para a sua vida financeira, você tem sido impulsivo, inconsequente, egoísta? Era isso que Jesus estava querendo ensinar aos seus discípulos naquele dia que ele trouxe essa palavra. Impulsivo, inconsequente, são palavras fortes. Jesus ele preferiu ir pelo ensinamento positivo. Ele falou, sejamos prudentes, fiéis, sensatos. Mas a gente também pode ir pelo contrário. Não sejam inconsequentes, não sejam insensatos, não sejam egoístas, não sejam impulsivos. A gente sempre pode ensinar pelo aspecto negativo ou pelo positivo. Jesus sempre preferia pelo positivo, mas nada impede a gente a também ser ministrado pelo contrário, igreja. Mas para que Jesus queria que a gente fosse sensato? Para quê? Com quem que a gente deveria ser sensato? Com o quê? Ele, continuando essa palavra, ele diz, os administradores ou servos têm que ser fiéis e sensatos, para que eles se encarreguem dos servos, ou daqueles da sua casa, ou daqueles com que trabalham com ele. Ele usou a palavra se encarreguem. Encarregar também é uma palavra forte. O que quer dizer se encarregar? Quer dizer ter um cargo, quer dizer assumir uma tarefa, quer dizer que você foi incumbido a fazer alguma coisa. Jesus ele estava falando que o servo bom, o servo fiel e sensato, ele se encarrega de outras pessoas. Jesus ele estava falando que nós devemos tomar um cargo que é de alimentar as outras pessoas. Você deve assumir uma função, você deve assumir uma tarefa, você deve estar incumbido de fazer alguma coisa. Jesus nessa manhã, sentado nesse degrau, ensinando para a gente, ele fala, vocês devem assumir esse cargo, vocês devem assumir essa tarefa de cuidar dos demais. Muitos passam a sua vida sem saber o que fazer, para o que vieram fazer no mundo, qual o seu propósito, qual que é o seu objetivo, qual a sua função aqui na terra. Nessa passagem, Jesus passou uma tarefa, ele passou uma missão. Se você não sabe o que você fazer da sua vida, o que você tem prosperado no seu trabalho, você tem crescido e você não sabe qual é o propósito de tudo isso. Jesus estava falando, você tem um cargo, você tem uma tarefa, você está incumbido de fazer uma coisa. Muitos também ficam atrás de cargos e posições dentro do reino de Deus, sendo que Jesus pessoalmente, diretamente passou um belo de um cargo que consta na Bíblia, que é ser um administrador fiel. E eu creio que aqui na igreja existem muitas pessoas que vão tomar posse desse cargo. E apesar de não ter um crachá, um cartão, uma posição dentro da igreja, no reino dos céus o seu nome vai constar de uma maneira especial. Quando você assume essa posição de administrador fiel e sensato. A Carol e eu temos recebido, igreja, no nosso coração há alguns anos, esse sentimento de cargo e tarefa, algo que é positivo, mas que traz responsabilidade. E eu queria convidar você a olhar na sua volta, olhe ao seu redor, pense em quem Deus tem colocado para passar esse momento na sua vida perto de você. Quem que são os familiares? A gente sempre tem aquele núcleo familiar mais próximo que passe dia e passe noite, sempre vai estar junto da gente. Mas existem momentos que a gente de repente tem outros familiares mais próximos, alguns primos, alguns tios. Quem são esses familiares que estão passando esse tempo com você? Amigos.
Eu tenho amigos que eu levo na minha vida há décadas, mas tem alguns que passam um tempo mais próximo, depois eles se afastam, depois se aproximam. Quem são os amigos que estão hoje ao redor de você? Dentro do reino de Deus, quem são os pastores, os líderes que têm abençoado a sua vida e a sua casa? Quem tenha trazido o alimento espiritual para que você se abasteça espiritualmente? Quem que são os líderes que têm aconselhado a sua vida, orientado a sua vida? Ele tem orado por você, tem intercedido por você. Igreja, esses são o seu próximo. Esses são aqueles que Jesus falou para que você se encarregue. Quem teve esse papel nos últimos anos na sua vida, talvez hoje não esteja mais tão próximo, mas quem foram aqueles que lançaram sementes do evangelho do seu coração, te ensinaram a orar, te ensinaram a dobrar o joelho, te ensinaram quem era Jesus, quem era o Espírito Santo, quais os ensinamentos da palavra, aqueles que são básicos que a gente deve levar para nossas vidas? Quem foram esses servos de Jesus Cristo que abençoaram a sua vida? Nessa manhã, o Senhor está levantando um grupo de pessoas que vai entender esse chamado e que isso vai ser aplicado. Eu oro para que isso seja aplicado para você nesse tempo aqui na Plenitude Cristã, mas que também seja aplicado para a sua vida, onde quer que você esteja. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, você lembre o tempo que os apóstolos abençoaram suas vidas, os pastores dessa igreja abençoaram suas vidas, mas se você estiver em outro país, em outra cidade, em outro lugar, você vai se lembrar e vai abençoar aqueles dessa igreja e vai abençoar aqueles que já abençoaram a sua vida também. E Jesus, ele completa a parábola dizendo que aquele administrador fiel, sensato, que se encarrega dos seus, para quê, igreja? Para dar a porção do alimento no tempo devido. Jesus fala que existe um grupo de pessoas que vão ser chamados de administradores, que eles vão ter que ser fiéis, sensatos, leais, compromissados, prudente, equilibrado, e que eles vão se encarregar de algumas pessoas que são os servos, que são o próximo, que são a família, que são os amigos, que são os familiares. Para quê? Para dar o alimento no tempo devido. Alimento no tempo devido. Alimento pode ser algo simples, pode ser algo físico e simples, como o que a gente come, mas ele também pode significar algo mais genérico, como mantenimento ou sustento. A gente é chamado para manter pessoas, para sustentar pessoas dentro do reino de Deus, igreja. Você, a sua casa, vocês são chamados para trazer sustento para pessoas, para os servos dentro do reino de Deus. E a gente precisa entender que isso engloba alimentação, moradia, educação e tudo mais que hoje pode ser considerado sustento, no seu tempo devido. Qual é o tempo que o seu próximo está passando, que o seu líder está passando, o seu pastor está passando? Qual que é esse tempo? Pare para pensar, a pessoa que está perto de você e qual é o momento de vida que essa pessoa está passando. Precisa de leite, precisa de roupa, precisa de remédio, precisa de oração, precisa de conselho, precisa de livro, precisa se preparar para o momento que essa pessoa vai passar na sua vida. Isso é você se compadecer, isso é você amar o próximo. Amar o próximo é você entender qual que é o momento que essa pessoa está passando e você se importar com essa pessoa e você tomar cargo dessa pessoa, você ficar incumbido de uma tarefa com relação a essa pessoa. Seja generoso com esse tempo que o seu próximo está passando. Tome um encargo, assuma um encargo com relação a isso que ele está passando e abençoe o seu próximo. Se essa pessoa, de repente, é um pastor, é um líder que já te abençoa há muito tempo, se ele está com dificuldade financeira, está com dívida, 70% das famílias brasileiras têm dívidas. Você acha que pastores não têm? Pastores têm dívidas, infelizmente. O que alguém que está endividado precisa? Recursos, quitação, pagamento e assim por diante. Se alguém está sem emprego dentro daquele seu círculo, o que é a necessidade, qual que é o alimento que aquela pessoa desempregada precisa? Abençoe essa família com uma compra do mercado. Abençoe essa pessoa pagando um aluguel, pagando um condomínio. É isso que é o alimento desse tempo que essa pessoa precisa, igreja.